Quero convidar vocês, então, para a oração, antes da leitura e da meditação na palavra do Senhor. Deus, fale conosco, use nossas vidas, capacite o nosso entendimento nesse momento, a partir da leitura e da exposição da palavra do Senhor. O alimento que nós tanto precisamos, ó Deus. E que as histórias dos nossos irmãos, lá do antepassado, de tantos anos atrás, possam servir como meio de ensino para nós hoje também. Entendemos, ó Deus, que esses personagens são seres humanos, são pessoas que foram atingidas também pela queda, pelo pecado, não são exatamente o grande modelo, porque nosso grande modelo é Cristo, mas que essas histórias registradas possam trazer, sim, ensinamento de como o Senhor tem usado o seu povo para benefício da sua glória, para a expansão do seu reino, Deus. E que nós hoje também participamos desse grande projeto que, em primeiro lugar, é do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Neemias capítulo 1, versículos de 1 até o final desse capítulo. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu povo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Nós estamos desenvolvendo aqui o estudo de Abacuque, do livro de Abacuque, e só para a gente conseguir se situar cronologicamente aqui na história, Abacuque, Rafa tem apresentado que vem um tempo antes desse aqui. É uma preocupação, na verdade, com a palavra de Deus que diz que enviaria os babilônios para cercar Jerusalém, para cercar o povo judeu e levar o povo de Israel, o povo judeu, os dois reinos, norte e sul, que já seriam punidos. O reino do norte já tinha sido invadido, agora o reino do sul também. Invadido agora pela Babilônia e todos escravizados. Isso aconteceu de fato e o livro de Neemias agora mostra esse tempo depois. E não era nem mais o reino da Babilônia, mas os persas que já tinham conquistado a Babilônia. E o povo ainda estava nessa situação. A cidade de Jerusalém tinha sido derrubada, tinha sido destruída, os muros caídos, o templo queimado, derrubado, destruído. E os poucos que sobraram lá, essa é a preocupação agora de Neemias, estavam sofrendo, uma terra deserta, desolada. E muitos dos irmãos ali do povo de Deus estavam no cativeiro.
Neemias estava preocupado com essa situação. O problema, então, que nós entendemos aqui, que envolve esse mundo bíblico, o que é que aconteceu? A gente pode perceber aqui pela oração de confissão de Neemias, o povo pecou. Pecou e insistiu nos seus pecados, e apesar da palavra de Deus, mesmo Deus levantando vários profetas e alertando o povo tendo a lei nas suas mãos, aquilo que ele poderia usar, que o povo poderia usar como referência do que é uma vida que agrada a Deus ou não, mesmo podendo fazer isso, estava distante de Deus. Continuava teimando na sua vida de pecado, insistindo na sua vida de idolatria, de pecado e todas as coisas que são abomináveis a Deus. Deus foi alertando o povo, isso tem consequências, não façam isso vai ter consequências para vocês. E Deus tem as suas estratégias para corrigir o povo dele. E essas estratégias, é claro que uma correção não é ficar passando a mão na cabeça e fazendo carinho. Às vezes envolve um tempo duro, uma palavra mais dura, uma correção mais dura de Deus. E Deus, de fato, fez isso. Como eu acabei de contar o que aconteceu aí com a invasão dos babilônios e essa dispersão e o cativeiro, que ficou conhecido como cativeiro babilônico. O povo sofreu. Isso não é diferente, na verdade, de toda a história nossa como ser humano. Nós também sofremos, hoje nós também temos nossos sofrimentos por causa do pecado. Isso vem acontecendo desde o Éden, a gente sabe disso. A partir do pecado, conhecido como pecado original, ao momento da queda, o homem sofre pelas consequências do pecado. A primeira consequência que todo mundo aqui já sabe é a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna, a separação de Deus e consequências no nosso corpo, até chegar ao fim da nossa vida aqui na Terra. Morte. Morte em todos os sentidos, a morte que atingiu o restante da criação também. O povo sofre. Faço aquele alerta. Não quer dizer que o sofrimento que você está passando hoje por algum motivo específico seja por causa de algum pecado específico. Não é isso, não é uma relação direta de causa e consequência, porque você está com dor de cabeça hoje, talvez você tenha mentido e é por isso que gerou dor de cabeça, você tenha cometido um pecado específico. Sofremos de forma geral porque estamos inseridos nesse ambiente que foi corrompido pela queda. Mas também não podemos negar que existem consequências também diretas de alguns pecados específicos. Alguns pecados também vão gerar doença e sofrimento e dor, em nós e em pessoas próximas. Existe, então, um problema muito similar aqui. Por causa do pecado, o povo de Deus sofre. Pecados cometidos ou pecado na situação global da queda. Geral da queda. Mas tem solução? Mas será que Deus vai deixar seu povo assim eternamente? E a gente sabe que não. E Deus vem desenvolvendo esse plano de salvação desde o momento da queda também. Na verdade, até antes. Deus já tinha o seu plano e já vinha executando. Eu gosto da frase do pastor Ariovaldo Ramos, não sei se é dele mesmo, ouvi da boca dele, que antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Não está na Bíblia, tá? Mas expressa a ideia de que já estava na cabeça de Deus o plano da salvação, porque Ele já conhece do começo, meio e fim da nossa história. Ele já sabia disso. Não fugiu ao controle de Deus. Isso é bom deixar registrado, porque nem todo mundo tem esse conhecimento. E acha que foi um acidente, o pecado foi um acidente que pegou Deus desprevenido e de repente ele ficou meio sem saber o que fazer. E não foi assim. Deus já sabia. E fazia parte desse plano dele, do desenvolvimento da salvação, pelo menos assim a gente poderia destacar esses dois momentos, essas duas etapas, trabalhar com um povo selecionado, escolhido aqui na Terra, por meio de uma linhagem genética, a partir de Abraão. E aqui a gente tem o que é chamado do povo do Antigo Testamento, o povo da aliança do Antigo Testamento, e tratar com esse povo de uma maneira específica. Mas isso tudo também era um preparo para a chegada de Jesus Cristo. E mais uma vez, nesse tratamento do povo, ele quis mostrar que nós, seres humanos, não damos conta de conseguir resolver o problema que nós criamos com o pecado. Ele falou, olha,
vamos ter aqui uma vida que vai ser muito boa para você, eu quero te apresentar os parâmetros. E apresentou, então viva dessa forma. Cumpra aqui esses preceitos. Você vai ter uma vida muito boa, agradável e nosso relacionamento vai estar ok. A gente vai poder conversar, vai voltar, nossa amizade. Mas o Velho Testamento inteiro mostra que nós não somos capazes de fazer isso. Por isso, Deus agiu mandando Jesus Cristo. Para falar, então, não é pelo esforço de vocês. Vocês entenderam que vocês precisam ainda de uma ajuda a mais. Não basta eu mostrar no papel o que pode fazer, o que não pode fazer, o que você deve fazer ou não, que vocês não vão conseguir. Agora vem uma ajuda a mais, Jesus Cristo. No Velho Testamento, é claro, Deus abençoou seu povo, oferecendo recursos necessários para o cuidado deles. Vamos pegar só o problema específico. Foram deportados, estavam lá escravizados, mas Deus agiu. Neemias orou. Neemias sabia desse problema. A gente não leu aqui toda a história de Neemias, só o comecinho aqui, só o primeiro capítulo, mas eu convido você a fazer essa leitura. Um livro muito bonito, dessa reconstrução, dessa permissão de Deus e o levantamento de recursos que foram oferecidos ao povo para a reconstrução da cidade, do templo. Junta aí Neemias, Esdras e Neemias, que a gente vai ter um panorama um pouco mais completo da reconstrução tanto do templo quanto da cidade, dos muros. A cidade sendo fortificada novamente, ganhando estrutura necessária para que o povo pudesse voltar e habitar com maior segurança. Deus faz isso, Deus ajuda seu povo, ajudou lá na época do Velho Testamento, o povo depois voltou aos trancos e barrancos, não foi aquela maravilha, mas voltou. Tanto é que no Novo Testamento a gente já tem todo o povo ali, no nascimento de Jesus, todo o povo estabelecido, um tanto ainda espalhado por aí, mas Deus ajudou seu povo. E a solução para a gente hoje é que Deus primeiro agiu através de Jesus, para resolver o nosso grande pecado, o grande problema do pecado. Mas Ele também continua nos oferecendo os recursos que nós precisamos para continuar essa vida aqui. Jesus veio, morreu, nos garantiu o perdão dos nossos pecados, nos reconectou com Deus. Então não é mais por causa dos escritos, do que pode e do que não pode, e sim pela graça que somos salvos, pelos méritos de Cristo. Só que tem uma questão aqui, muito parecida com o que aconteceu com Neemias. Deus usou Neemias para abençoar o povo, e Deus também nos chama para participar da história, para a bênção do seu povo. Deus chama cada um de nós aqui, para que a gente se envolva, e Ele vai também dando recursos. Recursos particulares e recursos que nós encontramos também espalhados aqui no meio do povo. Voltando aqui ao texto de Neemias, que eu queria então tirar para a gente algumas lições. Do que nós então, como povo, podemos fazer? O que Neemias nos ensina que é importante na nossa atuação? Pensando que Deus vai usar sim as nossas vidas. E um dos pontos que nós aprendemos aqui é que Neemias tem interesse pelo povo de Deus. Ele se preocupa. A gente poderia voltar então aos primeiros versículos aqui. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, não é o nosso calendário, seria correspondente mais ou menos novembro, dezembro do nosso calendário. No 20º ano, aqui já estamos falando a respeito do reinado persa, perdão. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Interesse pelo próximo. A gente vai descobrir que Neemias está numa situação favorável até. Se a gente pensasse nele como uma pessoa muito egoísta,
Para mim, eu estou resolvido aqui, para mim tá bom. Lá no finalzinho do texto a gente percebe que ele era copeiro do rei. Então ele frequentava o palácio, ele morava, ele servia o rei. Uma posição de destaque até. Não era qualquer um que ganhava esse trabalho de ser copeiro do rei. Era aquele responsável até por provar as comidas, principalmente as bebidas do rei, para ver se não estavam envenenadas. Então tinha que ser alguém de confiança. Então era tratado ali com um certo destaque no palácio, o copeiro do rei. Minha vida está resolvida. Mas a gente entende que Neemias não ficou assim, nessa vida tão egoísta. Quando teve a oportunidade de conversar com um dos seus irmãos, não necessariamente irmão de sangue, mas irmão de pátria, que soube que teve um pessoal, e esse Anani mesmo foi lá e visitou a cidade de Jerusalém, perguntou, e aí, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Como é que estão as pessoas? Como é que está a cidade? Isso já não é uma lição que nós podemos aprender? Porque muitas vezes nós estamos numa situação um pouco mais confortável, sim, na vida. E eu espero que todos estejam passando, assim, situações mais controladas. Saúde está legal, está ok, está administrando. Dinheiro a gente também está administrando. Ali é a casa onde a gente está morando. Às vezes tem uma goteira, mas vou lá, boto um balde. E beleza. Vou levando a vida. Não está chovendo torrencialmente dentro da minha casa. Não estou num processo de tratamento de uma doença grave. Estou empregado, estou bem. Dentro de casa, né? De vez em quando a gente tem uns estranhamentos, mas está tudo bem, está todo mundo sobrevivendo. Que bom, vou cuidar da minha vida. Mas esse detalhe aqui é importante. Eu não estou sozinho nesse mundo. Eu não sou sozinho nessa família da fé. Como é que estão os outros? Isso envolve, então, uma iniciativa da nossa parte de perguntar, de se envolver, de buscar as pessoas. Oi, como é que você está? Mas a pergunta sincera, não é a pergunta só do encontro de elevador. Ah, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Pronto, que bom que está todo mundo bem. A gente faz isso porque é necessário, a gente não está toda hora com essa disponibilidade de perguntar para alguém se está tudo bem e realmente ali com o tempo necessário para entender se está passando problema ou não. Essa é a conversa de elevador, necessária para a vida em sociedade. Não vamos negar que fazemos isso. Mas precisa também ter momentos que a gente puxa uma cadeira, oferece a outra cadeira para outra pessoa e fala, vamos conversar um pouquinho mais. Estou aqui à sua disposição, sou ouvidos nesse momento, sou ombros para você poder falar. O que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar? Disposição, interesse pela vida do próximo. E ligado, muito conectado a isso, é empatia. Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Por que doeu em Neemias? Ele, bem provável, se tivesse vestido ali com roupas boas, comendo comidas iguarias do castelo, um quarto muito confortável para dormir. Mas chorou. E se alguém não entendesse esse sentimento de sofrer a dor do outro, poderia até questionar Neemias. Mas o que você está reclamando da vida, meu filho? Você não tem do bom e do melhor aqui? Você não está sendo bem tratado, bem cuidado? Por que você está, então, sentindo dores e preocupações? E é a capacidade que Deus tem nos dado de, com certo esforço, intenção, de parar, prestar atenção na dor do próximo e tentar se conectar a essa dor. Não é exercício fácil. Ainda mais se você não viveu nada da experiência que aquela pessoa falou. Estou quase derrubando aqui. Eu acho que deixar aqui aí vai parar o problema. Pronto, agora eu vou até dançar.
Não é um exercício fácil. Tem gente que passou, tem toda uma história construída que não tem nada a ver com a nossa história. Então, se ela falar, isso aqui me dói, eu sou muito sensível a essa questão aqui, pode ser muito distante da nossa experiência. Não, mas para mim, como é que essa pessoa sofre com isso? Isso é tão simples de resolver. Mas é medir as experiências do outro a partir da experiência do outro mesmo, não a partir da nossa experiência. É, no mínimo, ser solidário. Então, em você dói? Eu nunca senti essa dor, mas em você dói? Se isso dói em você, vamos cuidar. Vamos tentar trabalhar isso. E um dos primeiros recursos extraordinários que nós temos. Portas abertas para tratarmos com Deus as nossas questões. Clamar a Deus pelos nossos sofrimentos, pelo sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã também. Foi o que Neemias fez. Clamou a Deus, pediu por socorro. Inclusive reconheceu quais eram os problemas que estavam acontecendo aqui. Fez inclusive uma oração de confissão a Deus. Senhor, nós entendemos que chegamos nesse ponto porque agimos dessa maneira, nós estávamos em pecado. Vamos orar aqui, vamos orar com Neemias, vamos ler o texto de Neemias, versículo 5. Então eu disse, veja que ele já se lamentou, já jejuou, já orou, mas fez questão de deixar registrado aqui uma das suas orações. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então, nessa conversa com Deus, foi muito importante entender o porquê que chegou naquele ponto. E é uma investigação também necessária para a gente fazer. Por que está acontecendo o sofrimento? Lembrar que temos como pano de fundo toda a queda, todo o ambiente de pecado. Então, vamos sofrer, vamos continuar sofrendo, infelizmente, nesse mundo, por causa do pecado. Mas é possível também descobrir. Pode ser que Deus nos ajude a entender. O sofrimento está vindo por causa desse motivo aqui. Então precisamos tratar mais especificamente esse motivo aqui. E confiar. A gente segue agora com o texto. Confiando que Deus continua fiel às suas promessas. Neemias já começou o seu texto. Esperto, Neemias. Falando com Deus, Deus, você é bondoso. O Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor tem misericórdia. Neemias está falando alguma novidade para Deus? Claro que não. Deus sabe, mas é uma consciência que nós precisamos ter. E nessas orações, um dos grandes efeitos benéficos da nossa oração é trazer à nossa memória o que Deus é, o que Deus faz pelo seu povo. E lembrar que Deus fez sim promessas de cuidado, de salvação, e tem executado essas promessas. Lembra-te agora do que disseste a Moisés. É falta de memória de Deus? Vocês acham que Neemias está desconfiando que Deus tem aqui, está precisando tomar fosfosol? Tem alguns lapsos de memória? Mas é o recurso que nós podemos usar. Lembrar. Deus falou com seu povo, assim, assim e assado. Então, é baseado nessas palavras do próprio Deus que eu estou clamando a Ele pela ajuda. Lembra-te agora que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações,
Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias usa na sua oração as próprias palavras de Deus. E converse com Deus. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder. O teu grande poder, deste teu servo. Opa, será que cortei aqui texto? Peraí. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias, logo depois, ia fazer um pedido para o rei, para poder deixar esse rei, para poder deixar e fazer a reconstrução dos muros. Então está clamando, olha Deus, o Senhor fez promessas ao povo, e este povo está espalhado, mas confessamos os nossos pecados. Então agora nos abençoa, Senhor. Confiar nas promessas de salvação e do cuidado de Deus. E um último ponto só que eu queria destacar é a nossa necessidade de entendermos que Deus nos usa sendo quem nós somos e também apesar disso, apesar de sermos quem somos. Porque o texto termina com a localização de Neemias aqui na história. Nessa época, eu era copeiro do rei. Neemias não era sacerdote, não era escriba, não era nenhum general, nenhum estrategista. Não tinha, se nós fôssemos ver, algumas qualidades que esperávamos para um líder para fazer essa obra. Uma obra de liderança de povo, de reconstrução. Talvez ele não tivesse conhecimentos técnicos de como fazer um muro de pedras. Ele era copeiro do rei. Mas é interessante notar que essa posição dele, que nós entendemos que Deus, governando a história de Neemias, proporcionou essa oportunidade para ele, foi favorável para que ele tivesse acesso diretamente ao rei e conversasse diretamente com o rei. Neemias, por que você está triste? Porque está acontecendo isso com o meu povo. Eu precisava dar um pulinho lá, visitar e reconstruir. Então Deus nos usa, sendo o que nós somos hoje. Mas também apesar disso, porque ele não tinha todas as qualidades necessárias, nós imaginamos aqui. Apesar disso, Deus também usou. Acho que não era um engenheiro civil, mas Deus usou para aquela tarefa. Isso nos traz essa lição aqui também. E aí, quem somos? Deus pode sim nos usar. Mas eu não sou completo, eu não tenho todas as qualificações. Ainda assim, Deus pode usar. Porque vale muito mais o poder dele agindo em nossas vidas do que exatamente as nossas qualificações, as nossas capacidades. Mas ele está me chamando para uma tarefa que eu nunca experimentei. Eu nunca nem tentei. Pois é, com Neemias também. E Deus abençoou? Sim. Por que Deus abençoou? Só para agradar Neemias? Não. É porque ele tem interesse em desenvolver o plano dele na história. E isso ele está fazendo através da vida dos seus servos. Então Deus usa as nossas vidas, mesmo sendo quem nós somos. Apesar de sermos quem somos. Essa história tem a ver com Jesus.
Essas características aqui nós encontraríamos em Jesus. Ele foi o grande exemplo. Na minha oração eu disse, esses irmãos e irmãs registrados aqui na Bíblia, nós podemos aprender com eles, mas é claro, não são os exemplos perfeitos, são pecadores. Mas nós percebemos Jesus se importando com gente. Nós percebemos um Deus encarnado sentindo a dor do ser humano. Não é só um esforço pela empatia, mas de fato sentir as nossas dores. De fato sentir com o seu corpo e com a sua alma, com o seu mais profundo ser, a nossa angústia. Nós percebemos Jesus clamando a Deus para que Deus executasse seu plano na história, independente até da vontade dele mesmo. Senhor, Deus Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade, a vontade já estabelecida antes da criação do mundo, que agora iria se concretizar no próprio Jesus. Sim. Agora, a diferença é que Jesus, sim, reúne todas as qualidades necessárias. Não é apesar de ser Jesus quem é, mas é justamente por ser Jesus quem é, que o plano, o ponto mais alto desse plano de salvação da história, está ali concentrado em Jesus. Agora vem para os seus servos, vem para os seus seguidores, essa participação, numa escala bem pequenininha, bem menor do que aquilo que Jesus fez, mas também importante. E aí? Precisa de disposição, irmãos. Aceitar e se dispor a dizer a Deus, Senhor, eis aqui a minha vida. Vai trazer incômodo. Eu talvez estivesse mesmo num momento mais relax, mais tranquilão. Mas tem gente sofrendo por aí. Usa a minha vida, Senhor. E a gente vive um pouquinho, algo parecido com essa história aqui. Entender o sofrimento, se envolver, clamar a Deus e ver Deus oferecendo seus recursos para o bem do seu povo. Quer um ambiente, um laboratório mais, talvez um pouquinho mais tranquilo, dentro do corpo de Cristo. Antes de pensar nos sofrimentos do mundo, da sociedade, das grandes lutas, aqui, pensa no próximo. O próximo mais próximo mesmo. Possivelmente um irmão, uma irmã em Cristo, com quem você divide aí a cadeira, a mesa de refeição. Esteja próximo. Tem uma história já vivendo com ela, com essa pessoa. Vamos orar? Senhor, agradecemos mais uma vez, porque a palavra vem sempre nos desafiar a questionarmos nossa vida, nosso ritmo, nossas prioridades, aquilo que nós temos feito ou deixado de fazer. E o Senhor tem cuidado do seu povo através de pessoas. Então usa também nossas vidas, é a oração que nós fazemos nesse momento. Que o seu cuidado chegue para o meu irmão e para a minha irmã, através da minha vida também, ó Deus. Nós reconhecemos que temos poucos recursos. Bem possível que não sejamos a pessoa mais bem capacitada para isso. Mas não é sobre isso, ó Deus. É sobre o seu poder agindo através de nós. Isso é o que importa. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma canção? Cristo tem poder para salvar. Assim, assentado como nós estamos, nós vamos pensar mais uma vez na letra desse cântico. E, se você se sentir motivado e com coragem nesse momento, peça a Deus durante essa canção que possa o mundo ver brilhar a luz, mas através da sua própria vida também.
Antes da oração final, só recados rápidos. Terça-feira tem estudo bíblico, que está acontecendo presencial. Aqui às 8h30, estudo de Abacuque, terceiro estudo, mas você também pode acompanhar online. Estamos aqui à disposição para receber quem quiser participar online, presencial. Está sendo muito bom a gente retomando aos poucos essas atividades mais presenciais. Tomei banho, o mosquito está aqui. O que ele está querendo comigo? É bom a gente aproveitar outras oportunidades para nos vermos presencialmente, né? Quinta-feira, reunião de oração, aí essa online. E as atividades aí dos adolescentes aos sábados. Ontem tiveram uma tarde bem interessante, bem gostosa. Participei um pouquinho com eles também. Assistiram filme, pensaram um pouco sobre o Evangelho de Jesus, comeram juntos. E isso é importante para essa comunhão, para essa identidade de povo de Deus. E é isso que eu estou querendo, né, tentei falar aí sobre o sermão também. A gente trabalhar essa questão da nossa identidade e do nosso cuidado. As crianças têm suas atividades também domingo. O que acontece aqui no culto, estou falando principalmente pela internet, né, por causa da internet. Culto presencial aqui domingo de manhã, mas estamos para mudar. Esse culto que depois é transmitido à noite pela internet. Estamos para mudar e esse é o próximo assunto que eu já queria trazer aqui. Por causa da decisão do presbitério, temos então já definido um pastor que vai continuar os trabalhos aqui na nossa igreja. E nós podemos hoje conhecer tanto o pastor quanto a família também. Queria convidar todos vocês aqui, se for possível. Pastor Guilherme, sua esposa Regiane, os filhos João, a Marina e a Carol. Já aumentou 50% aqui da igreja. Pode subir aqui. Então, a gente queria dar as boas-vindas para vocês. Pastor Guilherme, pelos documentos que nós temos, já é o pastor da igreja, irmãos. A partir da decisão do presbitério, já é o pastor da igreja. Mas a gente, como amigos que somos, ele entende as minhas necessidades também, de falar um tchau mais devagarzinho para vocês. A gente faz esse processo de transição devagar. Então, por isso, o culto muda de horário no mês de março, primeiro domingo de março. Até o final de fevereiro temos aqui o culto de manhã. Então, vou deixar a palavra aqui para vocês não estranhem, mas eu chamo ele de Gui, é difícil falar reverendo Guilherme para ele, como a Rê também. Nossa amizade já de muitos anos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, como o Joilson falou, sou o novo pastor de vocês. A mesma brincadeira que eu fiz com o conselho, eu faço com vocês. Eu não sei o que Deus tem contra vocês, mas está definido pelo externo. Brincadeira. Queridos, essa aqui é a família Foregato. Vocês vão ter o privilégio de nos conhecer melhor. João e Marina, a 120, ligados sempre. Vai ser uma bênção. E estamos aqui, de fato, entendendo duas coisas. Primeira delas, que Deus age na história e continua agindo na história da humanidade. E Ele está agindo na vida de vocês, na vida dessa comunidade, na vida das pessoas que convivem com vocês. E nós, como família, estamos aqui para contribuir com aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, na história dessa comunidade. E a gente vem justamente para isso, para participar daquilo que Deus está fazendo. E se não fosse por isso, nós não viríamos, tá bom? E a segunda coisa é justamente essa. Nós vamos para servir vocês e para juntos nós transformarmos o mundo com o Evangelho. Eu não me contento com pouco. Eu quero que a gente junto possa transformar o mundo, tá bom? E como o Joilson falou, Joilson é mais do que um pastor colega de presbitério. Nós nos conhecemos enquanto nós nem tínhamos ido para o seminário ainda. Bem antes. Convivemos antes do seminário, convivi com o Joilson quando ele era seminarista e eu não. Quando eu entrei no seminário, o Joilson estava no último ano do seminário. A gente tem uma história, uma jornada e eu fico muito feliz porque o Joilson é alguém que ama Deus, que tem convivido e vocês são testemunhas do homem de Deus que ele é. E eu assumo essa responsabilidade de continuar também um legado que eu tenho certeza que ele já começou. À altura, mas sempre junto. Viu, Jô? Parabéns pelo trabalho e, gente, sou só o copeiro. A gente vai aprender junto, tá bom? Não tenho nada mais pra falar. Quer que eu pegue de novo? Posso pegar? Rê, quer dar um oi? Só falar um oi,
aqui já é mais a agradecer a oportunidade. Deus tem um propósito para todas as coisas, então eu acredito nisso. E como o Gui falou, a gente está aqui para servir, do jeito que a gente pode, do jeito que a gente sabe, e para aprender também com vocês. E é isso, acho que é isso. Obrigada. Pode me chamar de Gui, de Guilherme, de Foregato, de reverendo, de pastor, do jeito que você quiser, tá bom? Não tem formalidades comigo. Se você se lembrou desse sobrenome, é o meu sobrenome do Léo. Léo da Monique. Por que será? É verdade. Eles são irmãos. O Gui e o Léo são irmãos. Tá? Vamos orar? Eu queria chamar a igreja para se colocar em pé, já vai ser a oração final. Eu primeiro vou orar, pedindo a Deus, agradecendo a Deus, pedindo que nos abençoe, mas eu queria pedir já para o Guilherme poder impetrar a bênção. Bom? Senhor, que alegria poder servir ao Senhor nessa manhã, trazendo essa palavra, apesar de ser quem sou, ó Deus, apesar das minhas limitações. Me sinto, de certa forma, também parecido com Neemias aqui, ó Deus, não mais capacitado, talvez não mais bem preparado, mas aceitando esse desafio que o Senhor tem colocado nas minhas mãos durante esse tempo todo e sabendo também que ainda o Senhor tem mais trabalhos para fazer. E com muita alegria no coração, Deus, nós damos boas-vindas a essa família que para mim é muito cara, muito preciosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu esse presente ao meu coração. Saber que a igreja aqui do Flamboyant vai ser conduzida agora pelo pastor Guilherme, pela Rê, pela sua família, os meninos, tendo a companhia de todos eles, e que nossa igreja também possa servi-los como copeiros que também somos, aqueles que servem, aqueles que têm o desejo de ver o povo de Deus sendo abençoado pelo próprio Deus, do seu povo. Em nome de Jesus, ó Deus, nossa gratidão e nossa dependência eterna do Senhor. Amém. Queridos, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão, o consolo, a coragem e o poder do Santo Espírito estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Só dar uma palavrinha rápida. Pode? Queridos, eu só pedi para o Joilson para eu falar o seguinte. O conselho já tem o meu contato de WhatsApp. Eu já devo estar sendo inserido no grupo de WhatsApp da igreja. E você pode pegar o meu contato lá. Você pode mandar mensagem. Se quiser tomar um café, bater um papo. A gente, como disse, tem feito essa transição prática de maneira muito... João, por favor, filho, primeiro dia não. Deixa eu falar depois. A gente está fazendo essa transição de maneira muito tranquila. Joilson estará com a gente durante um tempo ainda, vocês vão ver bastante lá. Eu não tenho ciúme nenhum do Joilson, podem ficar tranquilos. Mas vocês podem conversar, bater um papo, quiser me chamar para tomar um café. Eu sei que a maioria de vocês não mora na região, mas eu programo estar aqui no prédio, trabalhando alguns dias da semana. Terá aí uma maquininha de café com cápsula para você tomar um café comigo quando você quiser. Então, assim, eu espero esse contato com vocês e já deixo aqui aberto esse caminho, ok? Já viram que vocês só estão ganhando, né? Com a transição aqui. Até café em cápsula vai ter. Valeu, hein? Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Irmãos, boa semana a todos.